Fui forçado a casar-me com a minha patroa, uma senhora idosa, para poder pagar o tratamento médico do meu pai, que estava gravemente doente. Fiquei chocado quando descobri a verdade por trás de tudo. Lucas suspirou longamente ao estacionar o velho sedã de Dona Helena na garagem. O sol já começava a mergulhar no horizonte de São Paulo, deixando uma silhueta de cansaço no rosto do jovem de 27 anos. O dia não tinha sido fácil para ele. Como motorista particular, o seu trabalho deveria ser simples, levar Dona Helena aos lugares que ela desejava ir. Contudo, o fardo que carregava nos ombros era muito maior do que apenas dirigir um carro. Depois de tirar a chave da ignição, Lucas abriu a porta da casa simples e antiga onde vivia com o seu pai, o Sr. Antônio, num bairro modesto da Zona Leste. A casa parecia cada vez mais frágil com o passar do tempo, tal como o corpo do seu pai, que agora passava os dias deitado numa cama estreita no canto da sala. Ao lado da sua cabeceira, frascos de remédios vazios e algumas embalagens de plástico de comida instantânea contavam a história da sua luta diária. A vida deles era tão simples que a própria palavra simples parecia um luxo para descrever a sua realidade. Pai, cheguei, disse Lucas em voz baixa, embora soubesse que o pai provavelmente não responderia. O corpo do Sr. Antônio estava cada vez mais enfraquecido por uma doença cardíaca que o consumia há anos. Ocasionalmente, ele ainda conseguia esboçar um sorriso ou murmurar uma ou duas palavras, mas na maior parte do tempo permanecia em silêncio, com os olhos vazios fixos no teto de madeira que começava a apodrecer. Lucas puxou uma cadeira de madeira do canto e sentou-se ao lado do pai. Observou aquele rosto envelhecido com o coração apertado. Desde que a sua mãe falecera há 5 anos, Lucas tornará-se o único pilar da família. Tentará de tudo para sobreviver, desde biscates até finalmente conseguir um emprego como motorista particular de Dona Helena. No entanto, o salário mensal que recebia mal dava para a comida do dia a dia e para comprar os medicamentos mais baratos para o pai. Um tratamento médico adequado era um sonho que parecia cada vez mais distante. Naquela noite, o telemóvel de Lucas tocou. Um número desconhecido apareceu no ecrã, fazendo-o hesitar um pouco antes de atender. A voz do outro lado era fria e formal. Uma enfermeira do Hospital das Clínicas informou de que o seu pai precisava ser internado imediatamente, pois a sua condição cardíaca tinha piorado drasticamente. Pediram um adiantamento de R$20 mil para um procedimento de emergência. Aquele número atingiu Lucas como uma bofetada violenta da realidade. R$20 mil. Como conseguiria ele juntar tanto dinheiro? Pousou o telemóvel na mesa com as mãos a tremer. Os seus olhos encheram-se de lágrimas, mas ele segurou-as para que não caíssem. O pai precisava de ajuda, mas ele não tinha nada. Todas as suas pequenas economias já tinham sido gastas em medicamentos improvisados. Os empréstimos de amigos também já tinham sido usados para as despesas diárias. Não havia mais ninguém a quem pudesse pedir ajuda. No meio da noite silenciosa, Lucas sentou-se do lado de fora da casa, a olhar para o céu escuro salpicado de estrelas. A sua mente era um turbilhão. Deveria desistir? Deveria deixar o pai partir sem lutar mais? O seu coração estava destroçado, mas a sua determinação começou a acender-se. Ele tinha de fazer o que fosse preciso para salvar o pai, mesmo que isso significasse seguir um caminho difícil ou até humilhante. Foi então que uma ideia vaga surgiu na sua mente. Dona Helena, a sua patroa rica, talvez pudesse ajudar. Mas como convencer uma senhora idosa que parecia indiferente ao mundo exterior? Lucas apertou os joelhos com força, tentando acalmar-se. Amanhã, tentaria falar com Dona Helena e implorar pela sua ajuda. Estava pronto para enfrentar qualquer risco. No entanto, no fundo do seu coração, Lucas sentia que algo maior o esperava. Algo que poderia mudar a sua vida para sempre. Naquela manhã, Lucas acordou mais cedo do que o habitual. Lavou o rosto com água fria, o que o despertou um pouco do cansaço da noite anterior. No entanto, a sua mente ainda estava ocupada por uma grande questão: como convencer Dona Helena a ajudar o seu pai?
Ele sabia que a sua patroa era imensamente rica, mas a senhora idosa também era conhecida por ser muito reservada e raramente demonstrava empatia pelos outros. Depois de se certificar de que o pai estava estável, embora ainda fraco, Lucas respirou fundo e foi para o trabalho como de costume. A caminho da mansão de Dona Helena, no bairro dos Jardins, ele continuava a ensaiar as palavras certas para fazer o seu pedido. Deveria implorar diretamente? Ou haveria uma forma mais sutil de fazer com que Dona Helena o ajudasse sem se sentir pressionada? Ao chegar à imponente casa, a atmosfera matinal parecia tranquila. As árvores do jardim da frente balançavam suavemente ao vento. Lucas estacionou o carro e entrou depois de uma empregada lhe abrir a porta. Dona Helena já estava sentada na sala de estar, com a sua aparência habitual, um vestido simples e o cabelo grisalho penteado de forma impecável. A mulher lia um jornal, mas ao ouvir os passos de Lucas, virou-se com um olhar neutro. Bom dia, Dona Helena, disse Lucas educadamente, tentando acalmar os batimentos cardíacos que começavam a acelerar. Dona Helena apenas acenou com a cabeça. Queres falar sobre alguma coisa? Perguntou ela de repente, como se pudesse ler a ansiedade no rosto de Lucas. Ele ficou surpreendido. Não esperava que Dona Helena abordasse o assunto tão diretamente. No entanto, não tinha muito tempo para hesitar. Dona Helena, eu queria pedir a sua ajuda, disse ele, gaguejando. O meu pai está muito doente e o médico disse que ele precisa de tratamento urgente, mas os custos são muito altos e eu não tenho dinheiro suficiente. Dona Helena pousou o jornal lentamente. Os seus olhos, que pareciam cansados, fitaram Lucas com uma intensidade que o deixou desconfortável. Após alguns segundos de silêncio, a mulher finalmente falou. Eu sei que sempre trabalhaste arduamente, Lucas, disse ela com um tom de voz neutro, mas cheio de significado. E eu posso ajudar o teu pai. Posso pagar todas as despesas do tratamento dele. O coração de Lucas disparou. Teria ele ouvido bem? Dona Helena queria ajudar? No entanto, antes que pudesse agradecer, a mulher continuou com um tom mais sério. Mas há uma condição. Lucas gelou. Que outra condição teria ele de cumprir para obter esta ajuda? Engoliu em seco, tentando controlar-se para não parecer nervoso. Que condição, senhora? Dona Helena olhou-o nos olhos. Tens de te casar comigo. A frase foi como um relâmpago que atingiu a cabeça de Lucas. Sentiu o mundo a girar rapidamente. Casar-se com Dona Helena, uma mulher de 76 anos, mais velha que a sua própria mãe? A ideia parecia tão absurda, quase como um pesadelo. Desculpe, senhora. O que quer dizer? Perguntou Lucas com a voz trêmula. Dona Helena sorriu discretamente, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Estou sozinha, Lucas. O meu marido morreu há décadas e não tenho filhos nem família que se preocupe comigo. Tenho muita riqueza, mas não tenho ninguém. Só quero sentir-me amada antes que a morte me leve. É só isso. Lucas sentiu o corpo tremer. A ideia parecia tão bizarra até assustadora. Como poderia ele casar-se com uma mulher idosa que nem sequer amava? Mas, por outro lado, não podia ignorar o facto de que Dona Helena estava a oferecer a única solução para salvar a vida do seu pai. Se ele recusasse, o pai talvez não sobrevivesse por muito mais tempo. Eu preciso de tempo para pensar, senhora, disse Lucas finalmente com a voz rouca. Dona Helena acenou lentamente com a cabeça. Claro. Tens 2 dias para decidir. Se recusares, não voltarei a falar nisto. Mas lembra-te, esta é a melhor oportunidade que poderás ter. Depois daquela conversa, pediram a Lucas que levasse Dona Helena a um centro comercial. Durante a viagem, ele mal conseguia concentrar-se. A sua mente estava cheia de vários cenários. Imaginou a reação do pai se ele aceitasse a proposta. Será que o pai ficaria zangado ou entenderia a situação difícil que Lucas enfrentava? No meio da sua confusão, Lucas percebeu uma coisa: não tinha outra escolha. O seu pai precisava de ajuda médica urgente e Dona Helena era sua única esperança. Embora o seu coração estivesse pesado, ele sabia o que tinha de fazer.
Naquela noite, depois de voltar do trabalho, Lucas sentou-se ao lado do pai, que jazia fraco na cama. Segurou com força a mão envelhecida, tentando acalmar-se. Desculpa-me, pai, sussurrou ele suavemente. Farei qualquer coisa para te salvar. No dia seguinte, Lucas foi ter novamente com Dona Helena. O seu rosto estava pálido, mas os seus olhos mostravam uma forte determinação. Está bem, senhora, eu aceito a sua proposta, disse ele com voz firme, embora o seu coração estivesse cheio de conflitos internos. Dona Helena sorriu discretamente, desta vez com um pouco de calor nos olhos. Uma decisão sábia, Lucas. A partir de amanhã, falaremos sobre os detalhes do casamento. Lucas acenou com a cabeça. Embora os seus sentimentos fossem uma mistura de alívio e medo, ele não sabia o que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era certa, a sua vida nunca mais seria a mesma. O casamento foi simples, quase sem calor humano. A cerimônia civil num cartório do centro da cidade contou apenas com um punhado de pessoas, alguns empregados domésticos de Dona Helena, o juiz de paz e uma testemunha do bairro de Lucas. Não havia decoração luxuosa, nem risos, nem alegria, nem sequer um beijo como símbolo da união de duas pessoas. Tudo pareceu tão formal como uma transação comercial finalmente legalizada. Lucas usava um fato emprestado que lhe ficava um pouco largo. Ele estava ao lado de Dona Helena, que parecia elegante num vestido clássico de cor marfim. A idosa sorriu discretamente enquanto assinavam os documentos do casamento, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Havia algo no seu olhar que era difícil de decifrar. Talvez tristeza, talvez alívio pela sua própria decisão. Depois da breve cerimônia, Lucas sentiu-se como se estivesse num estranho pesadelo. Era oficialmente marido de uma mulher idosa a quem nunca tinha tocado ou abraçado. A relação deles continuava fria, formal e cheia de tensão. Não havia palavras doces nem gestos carinhosos como os de um casal de recém-casados. Eles apenas mantinham distância um do outro, como se não quisessem tocar-se. A primeira noite deles foi mais silenciosa do que as noites normais. Lucas foi alojado num quarto de hóspedes no andar de baixo, enquanto Dona Helena continuou a dormir no seu quarto, no andar de cima. Não houve conversa sobre como iriam viver esta vida de casados. Tudo parecia tão vazio, como uma casa grande cujos quartos estavam cheios de nada. Na manhã seguinte, Lucas acordou com uma sensação de peso. Olhou-se ao espelho da casa de banho. O seu rosto parecia mais velho do que a sua idade. Tentou convencer-se de que tudo aquilo era pelo seu pai, mas o seu coração continuava inquieto. Quando desceu para a sala de jantar, Dona Helena já estava sentada à mesa do pequeno almoço. A mulher parecia calma, como se nada tivesse mudado na sua vida. Bom dia, disse Dona Helena sem se virar para Lucas. Bom dia, senhora, respondeu Lucas com a voz tensa. Sentou-se numa cadeira bastante afastada de Dona Helena, tentando manter a distância física e emocional. O pequeno almoço decorreu num silêncio constrangedor. Apenas se ouvia o som dos talheres a bater nos pratos e os passos de uma empregada que entrava ocasionalmente na sala. Lucas sentia-se desconfortável, mas não sabia o que dizer. Dona Helena também não parecia interessada em iniciar uma conversa. Depois do pequeno almoço, Dona Helena entregou um envelope grosso a Lucas. Isto é para as despesas do tratamento do teu pai, disse ela brevemente. Já contactei o hospital. Eles vão tratar do internamento dele em breve. Lucas aceitou o envelope com as mãos a tremer. Um sentimento de culpa começou a invadir o seu coração. Ele sabia que esta mulher tinha salvo a vida do seu pai, mas o preço que teve de pagar foi a sua própria dignidade. Valia a pena? Estaria ele realmente a fazer a coisa certa? Durante a tarde, Lucas passou o tempo no seu quarto, a refletir. Abriu o envelope e viu uma quantia de dinheiro que excedia largamente as suas expectativas. Este dinheiro poderia salvar o seu pai e talvez até proporcionar-lhes algum alívio financeiro. No entanto, quanto mais pensava nisso, mais pesado se tornava o fardo moral que sentia. Será que me vendi? Murmurou ele, olhando para o dinheiro com um sentimento de ódio por si mesmo. Ele também começou a pensar no seu futuro.
E se as pessoas descobrissem este casamento? E se a sua família e amigos o desprezassem? Lucas sabia que um casamento com uma diferença de idade tão grande certamente geraria muita fofoca. Já conseguia imaginar os olhares de pena e os comentários de escárnio das pessoas à sua volta. No entanto, no meio da sua angústia, havia uma coisa que o aliviava um pouco. O seu pai. Após alguns dias de tratamento intensivo no hospital, a condição do Sr. Antônio começou a melhorar. O médico disse que a cirurgia tinha sido um sucesso e que o seu pai tinha uma grande probabilidade de recuperação total. A notícia trouxe um raio de esperança no meio da escuridão que Lucas sentia. Alguns dias depois, a relação entre Lucas e Dona Helena permanecia inalterada. Eles raramente falavam e, quando o faziam, a conversa limitava-se a assuntos práticos como horários de trabalho, necessidades domésticas ou planos para visitar o pai de Lucas no hospital. Não havia interação profunda, muito menos conversas pessoais. No entanto, lentamente, Lucas começou a notar pequenas coisas sobre Dona Helena. A mulher parecia muitas vezes melancólica quando estava sozinha na sala de estar, a olhar para as fotografias antigas penduradas na parede. Por vezes, parecia estar a escrever algo num diário antigo que levava sempre consigo. Havia algo na sua atitude que despertava a curiosidade de Lucas, como se Dona Helena guardasse um grande segredo que não queria revelar. Uma noite, enquanto Lucas limpava o carro na garagem, viu Dona Helena sentada na varanda dos fundos da casa, a olhar para a piscina que não era usada há muito tempo. O seu rosto parecia mais cansado do que o habitual e os seus olhos estavam marejados, como se tivesse acabado de chorar. Lucas hesitou por um momento e depois aproximou-se dela. Dona Helena, está tudo bem? Perguntou ele suavemente, tentando mostrar preocupação, embora ele próprio se sentisse constrangido. Dona Helena levantou o rosto e olhou para Lucas com os olhos úmidos. Só estou com saudades do passado, disse ela em voz baixa, a voz a tremer. Nunca esperei que a minha vida terminasse assim. Lucas ficou em silêncio. Queria consolar a mulher, mas não sabia o que dizer. Por fim, sentou-se ao lado de Dona Helena, acompanhando-a silenciosamente na quietude da noite. Os dias seguintes seguiram um padrão semelhante. Lucas e Dona Helena continuavam a viver o seu casamento com uma distância fria. No entanto, algo começou a mudar lentamente. Lucas via cada vez mais o outro lado daquela mulher idosa, uma figura frágil, cheia de feridas e presa numa profunda solidão. Numa tarde, enquanto Lucas limpava o quintal, ouviu uma voz suave vinda da sala de estar. Dona Helena estava sentada no sofá, a segurar novamente o seu diário antigo. Desta vez, Lucas não conseguiu conter a sua curiosidade. Aproximou-se de Dona Helena com passos lentos, tentando não a perturbar. Senhora, o que escreve nesse livro? Perguntou Lucas com um tom de voz mais suave do que o habitual. Dona Helena virou-se, parecendo surpreendida por um momento. No entanto, após alguns segundos, sorriu discretamente. São apenas velhas memórias, disse ela suavemente. Costumo escrever sobre os bons tempos. E também sobre as coisas que me magoaram. Lucas acenou, sentindo vontade de saber mais. Posso saber um pouco sobre o seu passado? Dona Helena olhou para Lucas durante um longo tempo, como se tentasse ler as intenções do jovem. Finalmente suspirou profundamente e disse, se realmente queres saber, vou contar-te um pouco. Dona Helena começou a contar a sua história com uma voz baixa e hesitante. Contou que tivera uma família feliz há décadas. O seu marido era um empresário de sucesso e tinha um filho chamado Felipe. O menino era a luz da sua vida, a fonte de felicidade que preenchia os seus dias de significado. No entanto, essa felicidade não durou muito. Quando Felipe tinha 8 anos, ocorreu um trágico acidente. Durante uma viagem de férias em família, o carro dele sofreu um grave acidente. Felipe morreu no local. Dona Helena, embora gravemente ferida, sobreviveu. O que era ainda mais doloroso era o facto de o seu marido ter sido a principal causa do acidente. Ele estava a conduzir embriagado devido ao estresse dos negócios. Depois do incidente, o marido fugiu, deixando Dona Helena sozinha, sem qualquer explicação ou pedido de desculpas.
A mulher teve de viver sem marido e sem filho, carregando o fardo da culpa e de uma perda imensa. Sempre senti que falhei como mãe, disse Dona Helena com a voz trêmula. Não consegui proteger o Felipe e depois de tudo, fiquei sem ninguém. A riqueza não consegue preencher o vazio no meu coração. Lucas ouviu a história em silêncio, com o coração apertado. Nunca imaginara que aquela mulher, aparentemente forte, guardasse uma ferida tão profunda. Pela primeira vez viu Dona Helena não como a sua patroa rica, mas como um ser humano frágil e cheio de sofrimento. Depois daquela conversa, a atitude de Lucas em relação a Dona Helena começou a mudar. Já não a via como uma figura estranha ou egoísta, mas como uma mulher idosa que precisava de apoio emocional. Embora o casamento deles ainda parecesse formal, Lucas começou a dar pequenas atenções a Dona Helena. Muitas vezes acompanhava-a em conversas à tarde, ouvindo as suas histórias sobre o passado. Por vezes, lia-lhe o jornal ou ajudava-a a escolher um vestido adequado para certos eventos. Dona Helena parecia mais animada, embora o seu sorriso ainda fosse frequentemente encoberto por sombras de tristeza. No entanto, uma coisa ainda deixava Lucas curioso: o diário antigo que Dona Helena levava sempre consigo. Sempre que a via a escrever no livro, sentia que havia um grande segredo ainda por revelar. Teria a ver com o marido que fugiu ou talvez com o filho falecido? À noite, Lucas acordava muitas vezes à meio da noite. A sua mente estava cheia das histórias de Dona Helena. Começou a sentir pena da mulher, talvez até mais do que pena. Um sentimento de respeito e simpatia começou a crescer no seu coração, embora soubesse que esse sentimento era errado, pois o casamento deles era apenas uma transação prática. No entanto, por outro lado, a pressão social começou a vir de fora. Alguns vizinhos começaram a fofocar sobre o casamento deles. Havia quem considerasse que Lucas estava apenas a aproveitar-se de Dona Helena por dinheiro, enquanto outros suspeitavam que Dona Helena tinha segundas intenções ao casar-se com um jovem pobre como ele. Dizem que só queres a herança de Dona Helena, disse um amigo de Lucas um dia, com um tom cínico. Acham mesmo que pode ser feliz com uma mulher velha como ela? Lucas ficou em silêncio ao ouvir o comentário. Sabia que as pessoas nunca entenderiam as suas razões. Viam esta relação como algo estranho, até repugnante. Mas para Lucas, já não se tratava de dinheiro ou dignidade. Tratava-se de responsabilidade, de tentar compreender alguém que precisava de uma luz no meio da escuridão. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa, na dinâmica da relação entre Lucas e Dona Helena. Embora inicialmente fria e formal, a interação deles começou a encher-se de pequenos momentos cheios de significado. Lucas habituou-se cada vez mais a acompanhar Dona Helena nas tardes, ouvindo as suas histórias sobre o passado ou simplesmente sentando-se com ela na varanda a desfrutar de um chá quente. A própria Dona Helena parecia mais relaxada, como se um grande peso estivesse, pouco a pouco, a ser levantado dos seus ombros. No entanto, esta mudança não ocorreu sem conflito interior. Lucas sentia-se frequentemente dividido entre a compaixão que crescia no seu coração e a realidade de que o casamento deles era apenas uma transação prática. Não podia negar que começava a sentir algo mais do que simples simpatia por aquela mulher idosa. Mas estaria certo? Seria este sentimento puro, por empatia, ou estaria ele a enganar-se a si mesmo? Numa tarde, quando o sol começava a pôr-se e o céu se tingia de um suave laranja, Lucas sentou-se ao lado de Dona Helena na varanda dos fundos. A mulher segurava novamente o seu diário antigo. Desta vez, porém, não escrevia nada, apenas olhava para as páginas com os olhos marejados. Senhora, por que é que leva sempre esse livro consigo? Perguntou Lucas suavemente, tentando não parecer demasiado curioso. Dona Helena sorriu discretamente, mas havia uma tristeza no seu sorriso. Esta é a única maneira de me manter perto do Felipe, disse ela. Sempre que escrevo sobre ele, sinto como se ele ainda estivesse aqui. Lucas sentiu o coração apertar. Nunca imaginara a profundidade da perda que Dona Helena sentia. Pela primeira vez, percebeu que a mulher não era apenas a sua patroa ou a sua parceira de um casamento formal. Era uma mãe que perdera o filho, uma esposa traída e um ser humano que precisava de amor e compreensão.
Posso ler? Perguntou Lucas com cuidado, a sua voz cheia de hesitação. Dona Helena hesitou por um momento e depois acenou lentamente com a cabeça. Se quiseres, disse ela. Mas lembra-te, esta é a parte mais íntima da minha vida. Lucas pegou no diário com cuidado. Ao abrir as suas páginas, encontrou escritos cheios de amor, tristeza e arrependimento. Havia fotografias antigas inseridas entre as páginas, fotos de Felipe em criança, fotos da sua família feliz e cartas escritas pelo seu marido antes do trágico acidente. Uma página em particular chamou a atenção de Lucas. Nela, Dona Helena escrevia sobre a sua esperança de ter alguém para acompanhar na velhice, alguém que a fizesse sentir-se amada, mesmo que apenas por um tempo. As palavras eram tão sinceras que Lucas sentiu o peito apertar. Eu não sei o que dizer, disse Lucas depois de ler algumas páginas. Só quero dizer que consigo entender os seus sentimentos. Dona Helena sorriu debilmente. Obrigada, Lucas. Sei que este casamento não é fácil para ti, mas a tua presença, de alguma forma, faz-me sentir melhor. Naquela noite, Lucas sentou-se no seu quarto, a pensar em tudo o que tinha acontecido. Não conseguia parar de pensar nas palavras de Dona Helena e nos escritos do seu diário. Algo começou a mudar no seu coração. Já não via a mulher como uma figura estranha ou egoísta, mas como um ser humano que precisava de amor e apoio. No entanto, esse sentimento também trouxe um novo fardo. Estaria ele realmente a começar a sentir amor por Dona Helena, ou seria apenas um efeito da sua recente proximidade? Lucas sabia que esse sentimento era errado. Como poderia amar uma mulher idosa que nem sequer era sua verdadeira parceira? Mas por outro lado, não podia negar que havia um forte laço emocional entre eles. No dia seguinte, ao encontrar Dona Helena na sala de estar, tentou ser mais amigável do que o habitual. Ajudou-a a escolher um vestido para um evento de caridade a que iria assistir naquela noite e até deu a sua opinião sobre os acessórios que combinavam. Dona Helena pareceu surpreendida, mas o seu sorriso era mais caloroso do que o habitual. Por que é que estás tão atencioso de repente? Perguntou Dona Helena em tom de brincadeira, embora os seus olhos brilhassem. Lucas sorriu discretamente. Só quero que se sinta mais feliz, disse ele em voz baixa. É só isso. Dona Helena olhou para ele durante um longo tempo, como se tentasse ler os seus pensamentos. No entanto, não disse nada. Em vez disso, apenas sorriu e agradeceu. Entretanto, fora de casa, as fofocas sobre o casamento deles tornaram-se mais intensas. Os vizinhos começaram a sussurrar sempre que viam Lucas e Dona Helena juntos. Algumas pessoas consideravam que Lucas estava apenas a tentar lucrar com a riqueza de Dona Helena, enquanto outras suspeitavam que Dona Helena tinha segundas intenções ao casar-se com um jovem pobre como ele. É verdade que consegue ser feliz com uma mulher velha como ela? Perguntou um dos amigos de Lucas um dia, com um tom cínico. Vocês amam-se mesmo? Lucas ficou em silêncio ao ouvir o comentário. Sabia que as pessoas nunca entenderiam as suas razões. Viam esta relação apenas como algo estranho, até repugnante. Mas para Lucas, já não se tratava de dinheiro ou dignidade. Tratava-se de responsabilidade, de tentar compreender alguém que precisava de uma luz no meio da escuridão. Alguns dias após o momento de intimidade crescente entre Lucas e Dona Helena, algo começou a perturbar a mente de Lucas. O diário antigo do qual lera uma parte, ainda guardava um mistério não totalmente revelado. Havia páginas firmemente seladas com fita cola antiga, como se Dona Helena quisesse proteger o seu conteúdo dos olhos do mundo. Lucas não conseguia parar de pensar no que a idosa poderia estar a esconder. Seria um segredo sobre o seu marido, ou talvez sobre o seu filho Felipe? Sentia que o livro continha a chave para compreender mais profundamente a alma de Dona Helena e talvez a sua própria relação. Uma noite, enquanto Dona Helena dormia no seu quarto no andar de cima, Lucas não conseguiu conter a sua curiosidade. Sabia que era uma grande violação de privacidade, mas o seu coração estava demasiado inquieto para ficar parado. Com passos lentos, entrou na sala de estar, onde Dona Helena costumava guardar o diário. Após alguns segundos de busca, encontrou o livro escondido atrás de uma estante antiga.
O coração de Lucas bateu forte quando abriu as páginas protegidas pela fita cola. Com cuidado, removeu a fita e começou a ler os escritos. O conteúdo era tão chocante que o deixou atônito. Ali, Dona Helena escrevia sobre as suas suspeitas em relação ao ex-marido. Aparentemente, o homem não tinha apenas fugido após o trágico acidente que matou Felipe. Pior ainda, o marido mantinha uma relação secreta com outra mulher há anos. Essa mulher até vivia com ele noutra casa, sem o conhecimento de Dona Helena. No entanto, o maior segredo revelado era o facto de que o acidente não fora um acidente comum. Dona Helena escreveu que suspeitava que o seu marido tinha causado o acidente de propósito para se livrar da responsabilidade familiar e viver livremente com a sua amante. O marido sabia que se conseguisse eliminar Dona Helena e Felipe, toda a herança ficaria nas suas mãos sem qualquer obstáculo. Quando Lucas leu esta parte, sentiu o peito como se estivesse a ser perfurado por agulhas. Que destino terrível o de Dona Helena, traída pela pessoa que deveria protegê-la, perdendo seu único filho e tendo de viver em solidão e trauma. No entanto, um detalhe o arrepiou. Dona Helena escreveu que o seu marido ainda estava vivo, embora ela nunca soubesse o seu paradeiro. Lucas fechou o diário com as mãos a tremer. O seu coração estava cheio de uma mistura de raiva, pena e confusão. Como podia um ser humano ser tão cruel com as pessoas que deveria amar? E saberia Dona Helena que o seu ex-marido ainda estava vivo? Se sim, por que nunca tentará encontrá-lo ou vingar-se? Tentou acalmar-se antes de voltar para o seu quarto. No entanto, a sua mente continuava a fervilhar. Este segredo era demasiado grande para ser guardado só para si. Deveria contar a Dona Helena que sabia de tudo? Ou deveria permanecer em silêncio para proteger os sentimentos da mulher? Na manhã seguinte, a atmosfera em casa parecia diferente. Dona Helena parecia mais melancólica do que o habitual. Ao pequeno almoço, olhou para Lucas com um olhar estranho, como se tentasse ler os seus pensamentos. Algo te incomoda, Lucas? Perguntou ela de repente, o seu tom de voz neutro, mas cheio de significado. Lucas sobressaltou-se. Tentou acalmar-se, mas sabia que a sua expressão já devia parecer suspeita. Não, senhora, disse ele apressadamente, a sua voz soando nervosa. Por que pergunta? Dona Helena sorriu discretamente, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Apenas sinto que há algo diferente na tua atitude ultimamente. Lucas engoliu em seco. Não sabia o que dizer. Por fim, apenas acenou lentamente e tentou mudar de assunto. Estava só a pensar no meu pai. Ele está a melhorar, mas ainda me preocupo. Dona Helena acenou, embora não parecesse totalmente convencida. Bem, se precisares de conversar, estou sempre aqui. Depois daquela conversa, Lucas sentiu-se aliviado, mas ao mesmo tempo ansioso. Sabia que não podia esconder este segredo para sempre. No entanto, também não tinha certeza se Dona Helena estava preparada para saber que ele tinha lido as páginas mais íntimas do seu diário. Naquela noite, Lucas sentou-se na varanda dos fundos, a olhar para o céu estrelado. Tentou pensar no melhor a fazer. Deveria revelar tudo o que sabia a Dona Helena? Ou deveria permanecer em silêncio para preservar a paz que começava a crescer entre eles? No entanto, acreditava numa coisa: este segredo continuaria a assombrá-lo se não fosse resolvido. Talvez fosse a altura de Dona Helena enfrentar o seu passado diretamente. E talvez fosse a altura de Lucas a ajudar a encontrar a verdade, ou até mesmo a justiça. Eu vou fazê-lo, murmurou ele, olhando para as estrelas no céu. Eu vou ajudá-la, senhora. Alguns dias depois de Lucas ter descoberto o segredo sombrio sobre o ex-marido de Dona Helena, a atmosfera em casa começou a mudar. Embora a relação deles se tornasse mais calorosa, a pressão externa aumentava. As fofocas, que inicialmente eram apenas sussurros entre vizinhos, começaram a espalhar-se mais amplamente, chegando até aos ouvidos de pessoas desconhecidas por Lucas e Dona Helena. Numa manhã, enquanto Lucas levava Dona Helena a um evento de caridade, ouviu algumas pessoas a sussurrar atrás deles. Não conseguia ouvir claramente o que diziam, mas sentia os olhares de julgamento a perfurarem-lhe as costas.
Quando chegaram ao local do evento, uma mulher de meia-idade aproximou-se de Dona Helena com um sorriso falso evidente. Dona Helena, desculpe, só queria perguntar. É verdade que se casou com o seu motorista? Perguntou a mulher com um tom doce, mas os seus olhos brilhavam com uma curiosidade dolorosa. Dona Helena pareceu surpreendida, mas respondeu com calma. Sim, é verdade. Há algum problema? A mulher riu-se, embora o riso soasse constrangido. Oh, não, de forma alguma. É só que é um pouco estranho, não é? Casar com alguém muito mais novo. Mas, claro, isso é um assunto pessoal seu. Lucas sentiu o sangue a ferver ao ouvir o comentário. Queria defender-se a si mesmo ou a Dona Helena, mas sabia que resistir só iria piorar a situação. A própria Dona Helena não pareceu perturbada pelas palavras da mulher. Apenas sorriu discretamente e continuou a caminhar em direção ao salão do evento. No entanto, por dentro, a idosa devia sentir-se magoada. Depois do evento, quando voltaram para o carro, Dona Helena finalmente falou. Eu sei que as pessoas vão sempre comentar, disse ela suavemente. Mas já estou habituada. Não me importo com o que pensam. Lucas acenou, embora soubesse que Dona Helena talvez estivesse apenas a tentar ser forte. Eu também não me importo, senhora, disse ele, tentando tranquilizá-la. O importante é que nós sabemos a verdadeira razão por trás de tudo isto. Dona Helena sorriu debilmente. Obrigada, Lucas. A tua presença faz-me sentir mais forte. No entanto, as fofocas não pararam por aí. Alguns dias depois, um artigo apareceu no jornal local com um título sensacionalista. Viúva rica casa com jovem pobre. Amor verdadeiro ou golpe do baú? O artigo estava cheio de especulações selvagens, chegando a sugerir que Lucas poderia ter um plano para tomar posse dos bens de Dona Helena após a sua morte. Lucas leu o artigo com um sentimento de raiva e vergonha. Como podiam as pessoas ser tão cruéis a julgar algo sem conhecer os factos? Ele sabia que o casamento deles tinha começado como uma transação prática, mas a relação deles tinha evoluído para algo mais profundo. Pelo menos aos olhos de Lucas. O que devemos fazer, senhora? Perguntou Lucas a Dona Helena enquanto discutiam o artigo na sala de estar. Devemos dar um esclarecimento? Dona Helena abanou a cabeça lentamente. Não é preciso. Deixa-os falar. Não precisamos de explicar nada a pessoas que não se importam com a verdade. No entanto, Lucas sentia que ficar em silêncio não era a solução certa. Se não fizessem nada, esta fofoca poderia tornar-se ainda mais selvagem e até prejudicar a reputação de Dona Helena. Ele temia que a mulher ficasse ainda mais magoada se esta calúnia continuasse. No meio da tempestade de fofocas, um novo incidente ameaçou a tranquilidade do seu lar. Numa tarde, um homem de meia-idade apareceu de repente à porta. Apresentou-se como um parente distante de Dona Helena, um sobrinho que nunca tinha feito parte da vida da mulher durante décadas. Vim falar sobre a herança, disse o homem com um tom arrogante, indo direto ao assunto sem rodeios. Dona Helena pareceu surpreendida. Herança, o que queres dizer? O homem sorriu cinicamente. O que mais? A senhora já é velha. Não vai demorar muito para deixar este mundo. Só quero garantir que recebo a minha parte antes que seja tarde demais. Lucas sentiu o sangue a ferver ao ouvir as palavras do homem. Deu um passo à frente, posicionando-se à frente de Dona Helena como um escudo protetor. Quem é você? E que direito tem para falar assim com Dona Helena? O homem riu-se. Oh, deve ser um marido jovem, não é? Já li as notícias. Acham que este casamento vai proteger o patrimônio dela? Esperem para ver quem vai ganhar aqui. Depois de dizer estas palavras, o homem foi-se embora, deixando Lucas e Dona Helena em confusão e raiva. Naquela noite, Lucas e Dona Helena sentaram-se na sala de estar a discutir a chegada do homem. Dona Helena parecia melancólica, como se um novo fardo tivesse sido adicionado aos seus ombros. Nunca pensei que houvesse alguém assim na minha família, disse ela suavemente. Não tenho herdeiros e nunca tive a intenção de deixar os meus bens a ninguém. Mas parece que as pessoas estão agora de olho no meu dinheiro. Lucas segurou a mão de Dona Helena com firmeza.
Não se preocupe, senhora. Eu vou protegê-la. Ninguém pode tirar-lhe nada enquanto eu estiver aqui. Dona Helena sorriu debilmente. Obrigada, Lucas. Eu sei que me vais proteger. Mas tenho medo. Isto é apenas o começo. Os dias seguintes foram preenchidos por uma tensão crescente. As fofocas fora de casa não diminuíram, pelo contrário, tornaram-se ainda mais intensas. O artigo no jornal local foi seguido por comentários ácidos de leitores, a maioria dos quais julgava Lucas como um oportunista que apenas se aproveitava de Dona Helena por causa da sua fortuna. Entretanto, o parente distante que apareceu subitamente, que mais tarde se soube chamar-se Senhor Dário, começou a mostrar um comportamento suspeito. Era frequentemente visto a vaguear perto da casa de Dona Helena, como se estivesse a vigiar a situação. Lucas sentia o fardo a tornar-se cada vez mais pesado. Tinha de proteger Dona Helena de toda esta pressão, enquanto, ao mesmo tempo, enfrentava o seu próprio conflito interior. Estaria ele realmente a fazer a coisa certa ao casar-se com aquela mulher idosa? Este casamento traria apenas mais problemas para ambos? Numa manhã, ao descer para tomar o pequeno almoço, encontrou Dona Helena sentada na sua cadeira com um rosto pálido. A mulher parecia fraca, as suas mãos tremiam ao tentar segurar a chávena de chá. Lucas aproximou-se imediatamente preocupado. Senhora, está tudo bem? Perguntou ele, a sua voz cheia de pânico. Dona Helena levantou o rosto, os seus olhos pareciam vazios. Eu não me sinto bem, disse ela suavemente. Talvez seja por causa de tudo isto. Toda esta pressão. Lucas chamou imediatamente o médico particular da família para examinar Dona Helena. Após um breve exame, o médico deu uma notícia que apertou ainda mais o coração de Lucas. Dona Helena está a sofrer de um estresse psicológico bastante severo, disse o médico com um tom sério. Se esta pressão continuar, a sua condição pode piorar. Ela precisa de descanso e de um ambiente mais calmo. Depois de o médico sair, Lucas sentou-se ao lado de Dona Helena, segurando a sua mão com firmeza. Senhora, prometo que vou protegê-la. Ninguém pode magoá-la enquanto eu estiver aqui. Dona Helena sorriu debilmente, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Eu sei que o farás, Lucas, mas tenho medo. Tenho medo que tudo isto destrua a nossa relação. Lucas ficou em silêncio. Sabia que Dona Helena tinha razão. Toda esta pressão não era apenas uma ameaça à sua saúde física, mas também à sua relação que começava a florescer. Não queria que todos os seus esforços para se entenderem e se aproximarem fossem destruídos por causa de pessoas de fora. Naquela noite, Lucas sentou-se na varanda dos fundos, a olhar para o céu escuro e estrelado. A sua mente estava ocupada por uma grande questão: o que devia fazer? Não podia simplesmente ficar parado e deixar Dona Helena sofrer mais. Também não podia permitir que o Senhor Dário ou outras pessoas se aproveitassem da situação. Finalmente, uma ideia surgiu na sua mente. Tinha de tomar uma atitude firme. Não apenas para proteger Dona Helena, mas também para provar ao mundo que o casamento deles não era sobre dinheiro ou ganância. Na manhã seguinte, Lucas dirigiu-se a Dona Helena com uma expressão séria. Senhora, eu tenho um plano, disse ele com firmeza. Mas preciso da sua permissão para o executar. Dona Helena olhou para ele, curiosa. Qual é o teu plano? Lucas respirou fundo antes de explicar. Vou contactar um advogado para fazer um novo testamento. Nele, a senhora pode doar a maior parte dos seus bens a uma fundação social ou a uma organização de caridade. Assim o Senhor Dário e pessoas como ele não terão motivos para cobiçar a sua herança. Dona Helena ficou surpreendida com a proposta. Mas e tu? Não precisas também de dinheiro para o teu pai? Lucas sorriu discretamente. O meu pai já está recuperado e eu posso voltar a trabalhar arduamente para ganhar a vida. O importante é que a senhora esteja segura e feliz. Isso é o principal. Dona Helena olhou para Lucas durante um longo tempo. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. És realmente um bom rapaz, Lucas. Tenho orgulho de ti. Alguns dias depois, Lucas marcou uma reunião com um advogado de renome na cidade.
juntamente com Dona Helena, elaboraram um novo testamento que estipulava que a maior parte da sua fortuna seria doada a uma fundação de educação e saúde para ajudar pessoas pobres, como Lucas fora um dia. Apenas uma pequena parte seria deixada a alguns empregados fiéis da casa, como forma de apreço. No entanto, este passo não foi isento de desafios. Quando a notícia do Novo Testamento se espalhou, o senhor Dário foi imediatamente à casa de Dona Helena furioso. O homem estava possesso, acusando Lucas de ter manipulado a idosa para seu próprio benefício. Achas que pode simplesmente dispor da fortuna desta senhora? Gritou o senhor Dário, o seu rosto vermelho de raiva. Isto é um direito da nossa família. Tu és apenas um motorista pobre que não tem direito a nada. Lucas deu um passo à frente. O seu olhar era cortante e frio. A dona Helena é quem tomou esta decisão. É o desejo dela, não resultado da manipulação de ninguém. Se continuar a incomodá-la, não hesitarei em denunciá-lo à polícia. O senhor Dário riu-se cinicamente. Denunciar a polícia? Por quê? Acham que podem vencer a família? Dona Helena finalmente interveio. A sua voz era mais firme do que o habitual. Basta, Dário. Estou farta de tudo isto. A minha fortuna é minha por direito e sou livre de decidir o que fazer com ela. Se não está satisfeito, por favor, sai da minha casa. O senhor Dário ficou em silêncio por um momento e depois saiu com o rosto cheio de raiva. No entanto, Lucas sabia que isto ainda não tinha acabado. Aquele homem certamente tentaria algo mais malicioso para conseguir o que queria. Naquela noite, depois de toda a confusão ter acalmado, Lucas e Dona Helena sentaram-se juntos na sala de estar. O ambiente estava silencioso, apenas se ouvia o tic-tac do relógio de parede. Obrigada, Lucas, disse Dona Helena suavemente. Não sei o que teria acontecido se não estivesses ao meu lado. Lucas sorriu discretamente. Só quero vê-la feliz, senhora. É tudo. Dona Helena olhou para Lucas com os olhos cheios de gratidão. Sabes, Lucas, nunca esperei voltar a sentir amor. Mas tu fazes-me sentir amada. Obrigada. Lucas sentiu o peito apertar ao ouvir aquelas palavras. Sabia que a relação deles não era perfeita, mas também sabia que o amor nem sempre se apresenta da forma ideal. O amor é sobre sacrifício, sinceridade e proteção mútua. E era isso que eles estavam a fazer. Algumas semanas após a grande decisão sobre o Novo Testamento, a atmosfera na casa de Dona Helena começou a acalmar gradualmente. O senhor Dário já não era visto a rondar a casa. Embora Lucas soubesse que aquele homem ainda devia estar a planear algo, por enquanto podiam respirar de alívio. A relação entre Lucas e Dona Helena também se tornou mais calorosa. Embora inicialmente fria e formal, o seu casamento começou a encher-se de pequenos momentos significativos. Lucas já não via Dona Helena como a sua patroa ou parceira de um casamento de conveniência. Começou a vê-la como alguém que respeitava, cuidava e até amava. No entanto, este sentimento deixava-o confuso. Seria isto realmente amor, ou apenas o resultado da sua recente proximidade? Numa tarde, quando o sol começava a pôr-se e o céu se tingia de um suave laranja, Lucas sentou-se ao lado de Dona Helena na varanda dos fundos. A mulher lia um livro antigo enquanto Lucas observava a sua expressão com curiosidade. Sabe, senhora, por que está tão calma ultimamente? Perguntou Lucas suavemente, tentando iniciar uma conversa. Dona Helena virou-se, sorrindo discretamente. Sinto-me apenas mais leve, disse ela. Depois de toda aquela pressão ter desaparecido, sinto que posso respirar novamente. Lucas acenou, mas algo dentro dele queria perguntar mais. Sente-se feliz? Dona Helena riu-se. A sua voz era suave, mas calorosa. Mais do que imaginava. Nunca esperei sentir felicidade novamente depois de tudo o que aconteceu. Mas tu fazes-me sentir importante, Lucas. Lucas sentiu o peito apertar ao ouvir aquelas palavras. Não sabia o que dizer, mas sentia que havia um forte laço emocional entre eles. Lentamente começou a perceber que os seus sentimentos por Dona Helena já não eram apenas simpatia ou responsabilidade.
Havia algo mais profundo, algo que ele temia admitir. No entanto, esse sentimento também trazia um conflito interior cada vez maior. Como poderia ele amar uma mulher idosa que nem sequer era sua verdadeira parceira? Seria isto realmente amor, ou apenas um efeito da sua relação cada vez mais próxima? Lucas tentou convencer-se de que era apenas compaixão que crescerá por ter passado tanto tempo com Dona Helena. Mas o seu coração não podia mentir. Havia algo mais forte do que mera compaixão. Naquela noite, enquanto estava deitado no seu quarto, a sua mente estava cheia do rosto de Dona Helena. Tentou pensar no seu pai, no seu futuro e em todas as outras coisas que deveriam ser as suas prioridades. No entanto, a imagem da idosa surgia sempre na sua mente. Não podia negar que sentia falta da presença de Dona Helena, do seu sorriso e até do seu olhar cheio de significado. Será que a amo mesmo? Murmurou ele, olhando para o teto do seu quarto. Ou estou apenas a enganar-me a mim mesmo? Na manhã seguinte, ao pequeno almoço, Lucas tentou afastar o sentimento de constrangimento que começava a crescer no seu coração. No entanto, Dona Helena pareceu notar que havia algo diferente na sua atitude. Algo te incomoda, Lucas? Perguntou ela suavemente, a sua voz cheia de preocupação. Lucas ficou em silêncio por um momento, tentando acalmar-se. Finalmente respirou fundo e disse: Senhora, eu quero ser honesto consigo. Dona Helena olhou para ele com curiosidade. Honesto sobre o quê? Lucas baixou a cabeça, sem coragem de olhar nos olhos da mulher. Eu comecei a sentir algo mais do que apenas responsabilidade por si. Não sei se é realmente amor, mas não consigo ignorar este sentimento. Houve um longo silêncio depois de Lucas ter dito aquelas palavras. Dona Helena pareceu surpreendida, mas havia um brilho de felicidade nos seus olhos. Após alguns segundos, ela sorriu suavemente. Lucas, eu também sinto mesmo, disse ela em voz baixa. Nunca esperei poder amar alguém novamente na minha idade. Mas tu fazes-me sentir amada, e eu também comecei a amar-te. Lucas levantou o rosto, os seus olhos marejados. Não esperava que Dona Helena sentisse o mesmo. Sentiu um alívio e uma felicidade indescritíveis no seu coração. Mas podemos mesmo ser assim? Perguntou Lucas. As pessoas vão entender? Dona Helena segurou a mão de Lucas com firmeza. Não precisamos de nos preocupar com o que os outros dizem, Lucas. O importante é que nos amamos um ao outro. É só isso. Depois daquela conversa, a relação deles mudou significativamente. Já não mantinham distância nem se sentiam constrangidos um com o outro. Lucas começou a demonstrar o seu afeto por Dona Helena com mais frequência, como segurar a sua mão quando passeavam no jardim ou dar-lhe um abraço caloroso quando a mulher se sentia cansada. A própria Dona Helena parecia mais alegre, como se o fardo da sua vida tivesse sido completamente levantado. No entanto, por trás dessa felicidade, Lucas ainda mantinha dúvidas. Sabia que o amor deles era invulgar. A sua relação estava cheia de diferenças de idade, status social e um objetivo inicial de casamento longe do ideal. Mas também sabia que o amor nem sempre se apresenta da forma perfeita. O amor é sobre aceitar alguém como é, mesmo que o mundo não entenda. A vida na casa de Dona Helena parecia mais pacífica depois da declaração de amor entre Lucas e a idosa. No entanto, esta calma não durou muito. O Sr. Dário, o parente distante que os ameaçara anteriormente, começou a mostrar as suas garras de uma forma mais perigosa. Numa manhã, enquanto Lucas limpava o jardim da frente, encontrou um envelope pardo junto à porta principal. O envelope não tinha remetente, apenas o endereço da casa deles escrito com uma caligrafia rude. Curioso, Lucas levou o envelope para dentro e entregou-o a Dona Helena. Ela abriu-o com cuidado. O seu rosto ficou imediatamente pálido ao ver o conteúdo. Dentro do envelope havia várias fotografias antigas, fotos dela com o marido que partirá há muito tempo, bem como cartas que pareciam ser provas de transações ilegais. Havia também um pedaço de papel com uma caligrafia que dizia: se não quiser que este segredo seja revelado, entregue-me todos os seus bens.
Lucas, ao ver a expressão de pânico de Dona Helena, perguntou imediatamente: Senhora, o que aconteceu? O que está dentro do envelope? Dona Helena cobriu o rosto com as mãos. O seu corpo tremia. Isto é sobre o meu passado, disse ela suavemente. Sobre o meu ex-marido. Lucas sentiu que algo de mal estava a acontecer. Pediu a Dona Helena que explicasse tudo. Depois de alguns minutos a tentar acalmar-se, a mulher finalmente contou a história. O meu ex-marido. Ele ainda está vivo, disse Dona Helena com a voz trêmula. É ele quem está por trás de todas estas ameaças. Ele está a trabalhar com o Sr. Dário para me extorquir. Lucas ficou chocado ao ouvir a confissão. Lembrou-se da história do diário de Dona Helena sobre como seu ex-marido fugira após o trágico acidente que matara Felipe. Mas nunca imaginara que o homem ainda estivesse vivo e até se atrevesse a reaparecer para ameaçar Dona Helena. Por que é que ele está a fazer isto? Perguntou Lucas, a sua voz cheia de raiva. Dona Helena abanou a cabeça lentamente. Não sei. Talvez precise de dinheiro, ou talvez queira vingar-se por eu o ter humilhado no passado. Depois de ouvir a história, Lucas sentiu o sangue a ferver. Não podia permitir que o ex-marido de Dona Helena e o Sr. Dário continuassem a ameaçar a mulher que ele amava. Tinha de agir rapidamente antes que a situação piorasse. Senhora, temos de denunciar isto à polícia, disse Lucas com um tom firme. Eles não podem continuar a chantageá-la assim. No entanto, Dona Helena pareceu hesitante. Mas se os denunciarmos, este segredo será revelado. Não quero que o meu passado seja conhecido por todos. Lucas segurou a mão de Dona Helena com firmeza. Senhora, sei que é difícil. Mas se ficarmos em silêncio, eles continuarão a ameaçá-la. Temos de lutar contra eles para que possa viver em paz. Dona Helena olhou para Lucas durante um longo tempo, os seus olhos marejados. Finalmente acenou lentamente com a cabeça. Está bem, faz o que achares melhor. Alguns dias depois, Lucas contratou um detetive particular para investigar a identidade do ex-marido de Dona Helena e o seu esconderijo. Após algumas semanas de investigação, o detetive conseguiu encontrar informações importantes. O ex-marido de Dona Helena vivia numa pequena cidade no estrangeiro, enquanto o Sr. Dário servia de intermediário para executar o plano de extorsão. Com as provas recolhidas, Lucas e Dona Helena finalmente denunciaram o caso à polícia. A polícia agiu rapidamente prendendo o Sr. Dário, que entrou em pânico ao ser interrogado sobre o seu envolvimento na extorsão. O homem tentou defender-se, alegando que era apenas uma vítima do ex-marido de Dona Helena. No entanto, a polícia manteve o detido para investigações adicionais. Entretanto, o ex-marido de Dona Helena foi localizado pela Interpol e extraditado de volta ao seu país de origem para ser julgado. Quando Lucas e Dona Helena viram um homem na sala do tribunal, a idosa pareceu tensa. No entanto, tentou manter-se forte. Já não podes fugir, disse Lucas suavemente ao ver o homem sentado no banco dos réus. Esta é a punição por todos os crimes que cometeste. No tribunal, o ex-marido de Dona Helena tentou pedir desculpa, alegando que estava apenas pressionado por necessidades financeiras. No entanto, Dona Helena não aceitou o pedido de desculpas. Sabia que aquele homem tinha causado muito sofrimento na sua vida, a perda de um filho, trauma e uma longa solidão. Mesmo assim, Dona Helena decidiu não pedir a pena máxima para o seu ex-marido. Queria apenas que o homem fosse punido de acordo com os seus crimes, sem qualquer sentimento de vingança. Para ela, a justiça fora feita, e não queria que a sua vida continuasse a ser assombrada pela raiva ou pelo desejo de vingança. Já sofri o suficiente, disse Dona Helena a Lucas depois do julgamento. Não quero perder mais tempo a odiar alguém que já não significa nada na minha vida. Lucas sorriu suavemente, sentindo-se orgulhoso daquela mulher. Tem razão, senhora. Temos de seguir em frente sem o fardo do passado. Depois de todas as tempestades que enfrentaram, as ameaças de extorsão, a traição do ex-marido de Dona Helena e a pressão social incessante, a vida na grande mansão começou a encontrar um novo equilíbrio. O processo legal contra o ex-marido e o Sr. Dário correu sem problemas. Embora ainda deixasse um sabor amargo para Dona Helena,
a mulher decidiu não permitir mais que o passado assombrasse a sua vida. Queria focar-se na verdadeira felicidade que encontrara com Lucas. Uma das grandes decisões que Dona Helena tomou foi executar o seu plano original de doar a maior parte da sua fortuna a fundações sociais e organizações de caridade. Sentia que o dinheiro não teria qualquer significado se fosse apenas guardado sem propósito. Para ela, a verdadeira felicidade não era ter muitas posses, mas sim poder ajudar os outros que mais precisavam. Lucas apoiou totalmente esta decisão. Até ajudou Dona Helena a escolher as fundações que mereciam receber as doações. Uma delas era um centro de reabilitação médica para crianças de famílias pobres, um lugar semelhante ao hospital onde o pai de Lucas fora tratado. Dona Helena também doou parte da sua fortuna para construir escolas gratuitas para crianças carenciadas em aldeias remotas. Quero que o Felipe se orgulhe, disse Dona Helena numa tarde, enquanto ela e Lucas discutiam os seus projetos de caridade. A perda do meu filho é uma ferida que nunca sarará. Mas se eu puder ajudar outras crianças a ter um futuro melhor, talvez consiga sentir um pouco de paz. Lucas sorriu suavemente, segurando a mão da mulher com firmeza. A senhora já fez algo extraordinário. O Felipe certamente estaria orgulhoso de a ver assim. Dona Helena baixou a cabeça, as lágrimas a acumularem-se nos seus olhos. Obrigada, Lucas. Sente não teria conseguido passar por tudo isto. Com o tempo a relação entre Lucas e Dona Helena aprofundou-se. Já não mantinham distância nem se sentiam constrangidos um com o outro. Cada dia era preenchido com pequenos momentos significativos, desde o pequeno almoço juntos de manhã até sentarem-se os dois na varanda a desfrutar do chá da tarde. Lucas começou a sentir que Dona Helena não era apenas a sua companheira de vida, mas também a sua melhor amiga. Estava sempre lá para ouvir as suas histórias, dar apoio emocional e ajudá-la a ultrapassar os momentos difíceis. No entanto, uma coisa continuava a perturbar a mente de Lucas: como o mundo veria a sua relação? Embora amasse Dona Helena de todo o coração, estava ciente de que a enorme diferença de idade entre eles seria sempre um alvo de atenção. As pessoas talvez nunca entendessem que o amor nem sempre se apresenta da forma ideal. Mas será que isso importava? A opinião dos outros deveria realmente afetar a felicidade deles? Numa noite, enquanto estavam sentados juntos na sala de estar, Lucas finalmente decidiu expressar as suas dúvidas. Senhora, eu estou preocupado com o que as outras pessoas pensam de nós, disse ele suavemente, a sua voz hesitante. E se continuarem a julgar-nos por causa da nossa diferença de idade? Dona Helena sorriu discretamente, os seus olhos cheios de sabedoria. Lucas, já vivi o suficiente para saber que não podemos agradar a todos. O importante é que nos amamos e somos felizes juntos. Se os outros não entendem, que seja. Não vivemos para eles. Lucas acenou, sentindo-se aliviado ao ouvir aquelas palavras. Sabia que Dona Helena tinha razão. O mundo talvez nunca entendesse, mas isso não importava. O importante é que eles se tinham um ao outro. No meio de todas as grandes mudanças nas suas vidas, houve uma boa notícia que aliviou ainda mais o coração de Lucas. O seu pai finalmente recuperou-se completamente da sua doença cardíaca. Após vários meses de tratamento intensivo no hospital, o médico disse que a condição do Sr. Antônio estava estável e que ele podia voltar a ter uma vida normal, desde que mantivesse um estilo de vida saudável. Lucas convidou imediatamente o pai para viver com eles na grande casa de Dona Helena. Inicialmente, o Sr. Antônio sentiu-se constrangido por viver na casa de uma patroa rica. No entanto, Dona Helena acolheu-o calorosamente como parte da família. O senhor é a razão pela qual conheci o Lucas, disse Dona Helena ao Sr. Antônio numa tarde. Agradeço-lhe por tudo. O Sr. Antônio sorriu debilmente, os seus olhos marejados. Senhora, sou eu quem tem de agradecer. Sem a sua ajuda, eu talvez já não estivesse aqui. Ao ver a interação entre o seu pai e Dona Helena, Lucas sentiu o coração cheio de gratidão. Nunca imaginara que a sua vida mudaria de tal forma. Antes era apenas um jovem simples que trabalhava arduamente para salvar o pai.
Agora tinha uma família completa, o seu pai, Dona Helena e até os empregados fiéis da casa, que começaram a considerá-lo parte da família. Numa tarde tranquila, Lucas sentou-se sozinho na varanda dos fundos, a olhar para a piscina que não era usada há muito tempo. A sua mente estava cheia de reflexões sobre a sua jornada de vida até ali. Lembrou-se do desespero que sentiu quando o pai adoeceu gravemente, do dilema ao aceitar a proposta de casamento de Dona Helena, e da dificuldade em enfrentar a pressão social e as ameaças dos seus inimigos. No entanto, por trás de todos esses desafios, ele também encontrou algo inesperado: o amor verdadeiro. Não um amor perfeito ou romântico como nos contos de fadas, mas um amor sincero, cheio de sacrifício e apoio mútuo. Aprendeu que o amor nem sempre se apresenta da forma ideal, mas é isso que o torna tão especial. Em que estás a pensar? Perguntou Dona Helena de repente, a sua voz suave quebrando o devaneio de Lucas. Ele sorriu, virando-se para a mulher. Estava a pensar na nossa jornada, senhora. Em como tudo isto começou como uma transação prática, mas terminou em algo muito mais significativo. Dona Helena sentou-se ao seu lado, os seus olhos cheios de calor. Eu também penso muitas vezes na mesma coisa. Nunca esperei voltar a sentir amor na minha idade. Mas tu mudaste a minha vida, Lucas. Lucas segurou a mão de Dona Helena com firmeza. E a senhora mudou a minha vida. Obrigado por confiar em mim. Embora Dona Helena ainda possuísse uma pequena parte da sua fortuna, decidiu viver uma vida mais simples com Luca, o senhor Antônio. A grande mansão foi vendida e eles mudaram-se para uma casa pequena e confortável nos arredores da cidade. Lá, viviam uma vida muito mais pacífica e cheia de significado. Não precisamos de todo aquele luxo, disse Dona Helena numa manhã, enquanto tomavam o pequeno almoço numa mesa de jantar simples. O que precisamos é de estar juntos. Lucas sorriu largamente, satisfeito com a decisão. Sabia que a verdadeira felicidade não vem da riqueza ou do status social, mas de relações sinceras e de respeito mútuo. Depois de todas as tempestades que enfrentaram, as ameaças de extorsão, a pressão social e os traumas do passado que os assombravam, a vida de Lucas e Dona Helena finalmente encontrou um porto seguro. Já não viviam sob a sombra do medo ou da tristeza. Em vez disso, escolheram viver uma vida simples, mas cheia de significado com as pessoas que amavam. A grande mansão, que antes era um símbolo de luxo e solidão para Dona Helena, foi substituída por uma pequena e acolhedora casa nos arredores da cidade. Embora muito mais modesta, esta casa estava cheia de amor, risos e pequenos momentos que traziam verdadeira felicidade aos seus habitantes. Nessa casa, Lucas, Dona Helena e o senhor Antônio viviam juntos como uma pequena família harmoniosa. As manhãs na sua nova casa começavam sempre com um pequeno almoço juntos à mesa de madeira simples. Dona Helena cozinhava muitas vezes, embora Lucas por vezes a ajudasse quando havia demasiado cansada. Conversavam sobre pequenas coisas, os planos para o dia, histórias engraçadas dos novos vizinhos ou simplesmente partilhavam sonhos sobre o futuro. Senhora, quero que possamos continuar assim, disse Lucas numa manhã, enquanto desfrutavam de um chá quente. Sem dramas, sem pressão. Apenas nós, a viver em paz. Dona Helena sorriu suavemente, os seus olhos marejados de felicidade. Eu também, Lucas. Nunca me senti tão feliz antes. O senhor Antônio, sentado à cabeceira da mesa, também sorriu. Olhem para vocês os dois, nunca imaginei que a nossa família seria assim. Antes, eu era apenas um velho doente à beira da morte. Agora tenho 2 filhos extraordinários. Lucas riu-se, sentindo um calor a envolver o seu coração. Pai, nós também temos sorte em tê-lo. Embora tenham escolhido viver uma vida mais privada, a história do casamento de Lucas e Dona Helena começou a espalhar-se pela comunidade local. Inicialmente, muitas pessoas eram céticas ou até desdenhavam da sua relação. No entanto, gradualmente as pessoas começaram a ver o outro lado da sua história, uma história de sacrifício, amor sincero e de como conseguiram superar todos os desafios da vida juntos. O jornalista local chegou mesmo a ir à casa deles para entrevistar este casal único. Quando questionada sobre o segredo da sua felicidade, Dona Helena respondeu com firmeza: o amor não é sobre idade, status ou bens materiais.
O amor é sobre apoiar-se mutuamente, respeitar-se e tentar fazer o outro feliz, Lucas acrescentou. E o amor também é sobre aprender a aceitar as imperfeições. O mundo talvez nunca entenda a nossa relação, mas isso não importa. O importante é que nos amamos. O artigo sobre eles foi publicado no jornal local e a resposta do público foi surpreendentemente positiva. Muitas pessoas sentiram-se inspiradas pela sua história, especialmente aquelas que se sentiam pressionadas pelas normas sociais ou por expectativas irrealistas. A história de Lucas e Dona Helena tornou-se a prova de que o amor nem sempre se apresenta da forma perfeita, mas é isso que o torna tão especial. Além de viverem uma vida simples, Lucas e Dona Helena continuaram os seus projetos de caridade. A grande doação que fizeram à Fundação Social teve um impacto significativo na vida de muitas pessoas. O Centro de Reabilitação Médica para Crianças Pobres que apoiaram cresceu, chegando a salvar a vida de várias crianças que antes não tinham esperança. Um dia, visitaram o centro de reabilitação para verem em primeira mão os resultados da sua doação. Ao verem os rostos alegres das crianças a brincar no pátio, os olhos de Dona Helena encheram-se de lágrimas. Esta é a verdadeira herança, disse ela suavemente a Lucas. Não dinheiro ou bens, mas a felicidade que damos aos outros. Lucas acenou, sentindo-se orgulhoso daquela mulher. Tem razão, senhora. Isto é muito mais significativo do que qualquer outra coisa. Durante a visita, uma criança pequena aproximou-se deles com um sorriso largo. Entregou-lhes um desenho simples que ela própria pintara, uma imagem de uma pequena família feliz. Isto é para vocês, disse a criança com inocência. Dona Helena aceitou o desenho com lágrimas de felicidade. Obrigada, querida. Este desenho é lindo. Ao voltarem para casa, Dona Helena pendurou o desenho na sala de estar. Para eles, aquele desenho era um símbolo da verdadeira felicidade que encontraram juntos. Algumas semanas depois, Lucas e Dona Helena estavam sentados juntos na varanda dos fundos da sua casa. O sol começava a pôr-se, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. O ambiente era tão tranquilo, apenas se ouvia o sussurro suave do vento entre as folhas. Nunca imaginei que a minha vida seria assim, disse Dona Helena suavemente, a sua voz cheia de sabedoria. Antes, sentia que a minha vida tinha acabado depois de perder o Felipe e ser traída pelo meu ex-marido. Mas agora, sinto que ganhei uma nova vida. Lucas segurou a mão da mulher com firmeza. Isso é porque teve a coragem de seguir em frente, senhora. Não deixou que o passado a detivesse. Dona Helena sorriu debilmente. E eu não teria conseguido sem ti, Lucas. Foste a luz na minha escuridão. Lucas sentiu o peito apertar ao ouvir aquelas palavras. Nunca imaginara que ele, um jovem simples que antes trabalhava arduamente apenas para salvar o pai, pudesse fazer parte da verdadeira felicidade desta mulher. Sentia que a sua vida também mudará drasticamente. Eu também tenho sorte em tê-la, senhora, disse Lucas suavemente. A senhora ensinou-me o verdadeiro significado do amor. Um amor que não é egoísta, é ilimitado e cheio de sacrifício. Alguns meses depois, a vida deles tornou-se ainda mais estável e pacífica. O pai de Lucas, o senhor Antônio, recuperou totalmente e começou a desfrutar da sua velhice com tranquilidade. Jogava frequentemente xadrez com os novos vizinhos, enquanto Lucas e Dona Helena se ocupavam com os seus projetos de caridade. Numa noite tranquila, estavam sentados juntos na sala de estar a ver um filme antigo que Dona Helena adorava. Quando o filme acabou, Lucas virou-se para a mulher e perguntou: Senhora, alguma vez imaginou que a sua vida seria assim? Dona Helena riu-se, os seus olhos cheios de calor. Nunca, mas estou muito grata por a minha vida ter tomado este rumo. Tu, o teu pai, e todas estas belas memórias. Esta é a verdadeira felicidade. Lucas sorriu largamente, satisfeito com a resposta. Sabia que a jornada da vida deles nem sempre fora fácil, mas fora isso que os tornará mais fortes e mais próximos um do outro. Esta é uma história de sacrifício, de um amor invulgar e da busca pelo verdadeiro significado de uma relação. Através das reviravoltas da vida, Lucas e Dona Helena aprenderam que o amor nem sempre se apresenta da forma ideal, mas é isso que o torna tão especial.
descobriram que a verdadeira felicidade não reside no luxo ou no status social, mas no apoio mútuo, no respeito e em viver uma vida cheia de significado. No final da história, eles estão sentados juntos na varanda, a olhar para o céu noturno estrelado. Não precisam de falar muito, pois a sua felicidade é evidente nos seus sorrisos sinceros. Sabem que a jornada da vida ainda é longa, mas estão prontos para enfrentá-la juntos. O amor verdadeiro é sobre estar juntos, sussurrou Dona Helena suavemente, como se falasse